Fala galera, no vídeo de hoje quero trazer para vocês uma dúvida recorrente aqui, sempre eu recebo, como faz para eu dimensionar um autotransformador ou um transformador? Então no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês como dimensionar, como fazer a conversão de VA para watts, tá? E qual a aplicação ideal para esse tipo de autotransformador. Vamos embora pro vídeo? Então, pessoal, esse daqui é o autotransformador aqui, tá? O que é um autotransformador? É um dispositivo que ele serve para fazer a conversão, tá? Ele serve tanto para 120, 127 para 220 ou 220 para 127, tá? Esse tipo de equipamento é bastante utilizado para quê? Para equipamento eletrodoméstico. Às vezes no dia a dia você acaba até vendo isso aqui em ar condicionado. Por quê? Muitas das vezes na instalação, geralmente os ar condicionados são tudo 220, né? E na residência não tem 220. Então, para não fazer a reforma do padrão de entrada, que é um custo um pouco mais caro, ele utiliza esse transformador aqui, que é mais rápido, né? Talvez um custo de uma reforma do padrão fica ao mesmo preço desse transformador. Mas a questão de ser prático, né? Ser mais rápido, acaba utilizando esse transformador. Mas a minha pergunta é: você sabe dimensionar um autotransformador desse? Você sabe que geralmente esse autotransformador ele não vem em watts, né? Ele vem em VA. Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Se você tem uma lâmpada de 100 watts, tá? Qual o transformador que você compraria para utilizar? Tá? Se a sua resposta é o de 100 watts, tá errado. Não é de 100 watts. Eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo prático, tá? Algumas situações do dia a dia. Como que você faz? Qual o cálculo que você utiliza para você achar, tá? Que o transformador é em VA e não em watts, tá? E os equipamentos que a gente utiliza aqui no nosso dia a dia, ele é sempre em watts e não em VA. Então vamos lá, pessoal. Vou dar um exemplo aqui para vocês aqui, ó, dessa lâmpada aqui, igual eu falei para vocês. Se você tem uma lâmpada de LED, a potência dela é 100 watts e o fator de potência dela é 0,8 e a tensão é 127. Como que você faz para fazer o cálculo? Deixa eu subir aqui para ficar mais fácil. Isso. Então, como que você faz aqui para ficar mais fácil a conta aqui, tá? Como que você faz para ficar mais fácil aqui a conta? Ó. Então, você tem VA igual a watts, que é dividido pelo fator de potência. Então, aqui você tem o watts e tem o fator de potência. 100 dividido por 8, 125 VA. Então, mesmo a lâmpada sendo 100 watts, o transformador precisa ser 125 VA para ele suportar a, a potência da lâmpada aqui. Tá? Se você comprar um menor, pode correr o risco de não funcionar, pode funcionar, né? Pode esquentar, dar um curto-circuito, alguma coisa assim do tipo, tá? E lembrando, quando você utilizar esse tipo de autotransformador, sempre utilizar a proteção correta, disjuntor, disjuntor dimensionado para aquilo, para carga, que não tem erro. Então, eu vou dar um outro exemplo aqui para vocês aqui, ó. Você tem um motor monofásico aqui. A potência do motor é 1.500 watts, a tensão dele é 220 e o fator de potência dele é 0,75. É a mesma situação do anterior, VA, potência VA é igual a watts dividido pelo fator de potência. 1.500 dividido por 0,75, você tem 2.000 VA. Você está vendo que mesmo que a sua potência aqui em watts é 1.500, você precisa do quê? De um transformador de 2.000 VA para suportar ele ligado. Depois vou dar uma dica ouro para vocês, para quem for dimensionar não ter mais perigo de dimensionar e errar aqui na hora de achar o seu transformador aqui, tá?
E agora eu vou dar um exemplo aqui, um outro exemplo aqui, tá? Que é um aquecedor. Porém, os outros anteriores que a gente viu aqui, ó, por exemplo um, opa, o exemplo 2 são cargas indutivas, só que esse daqui agora é carga resistível. Como que você faz? Então vamos lá, você tem um aquecedor, a potência do aquecedor é 1.200, atenção, 127, só que o fator de potência dele é 1. Porque toda carga resistiva, o fator de potência é 1. Isso não muda. Então você tem a potência dividido pelo fator de. Você tem a potência em watts dividido pelo fator de potência, 1.200 dividido por 1 é 1.200. Está vendo como que muda quando você calcula para carga indutiva e para carga resistiva? Isso você tem que prestar muita atenção, tá? Senão você pode calcular errado. Tá? E agora eu dou uma dica ouro aqui para vocês. Sempre que quando você for dimensionar esse tipo de transformador, você sempre tem que colocar de 20 a 30% acima, tá? Por quê? Para você ter uma margem ali. Se aumentar, se precisar ter mais alguma coisa, o teu transformador, o seu cálculo, não vai ter nenhum perigo de ter um crescimento, de dar uma sobrecarga, alguma coisa assim. Então, o seu transformador fica correto. Tá? E uma dúvida que eu recebo bastante aqui, como faz para você converter o VA, é volt ampere, e aqui o W seria o watts, tá? Então, qual que é a forma? Watts é igual VA vezes fator de potência, onde watts, aqui o W é a potência ativa em watts, VA a potência aparente em volt ampere, e o fator de potência, tá? Que vai variar entre 0 e 1, vai depender do que você está ligando lá, que é carga indutiva ou carga resistiva, como eu mostrei para vocês. Aqui eu estou voltando aqui o exemplo da lâmpada que eu falei para vocês. Você lembra no exemplo anterior que da lâmpada? Eu vou trazer aqui para vocês dar uma olhada. O da lâmpada, ó, ela é 100 watts aqui, ó. Agora vamos para o cálculo lá. Se você tem, para você achar a potência dele, vamos ver se está certo? Se você achou aqui a potência dele em VA, tá? Agora você quer achar em watts. Então, VA vezes 0,8 é igual a 100 watts. Assim você faz para todos os outros cálculos lá, pessoal. Lembrando, quando você sempre for calcular, lembra do que? Colocar uns 20, 30% acima para não ter um perigo do seu transformador ali ficar no limite ali, tá? E lembrando, coloca as proteções corretas, carga indutiva para carga resistiva lá. Então, pessoal, no vídeo de hoje é isso. Espero que você tenha gostado, tá? Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Lembrando, pessoal, que no vídeo de hoje você aprendeu que VA não é a mesma coisa que watts. Lembrando que para você achar a potência certa do seu transformador não é em watts, é em VA. E também para você colocar uma margem de segurança na hora de você fazer o cálculo do seu transformador. Pessoal, no vídeo de hoje é isso. Espero que você tenha gostado. Se ficou alguma dúvida, deixe no comentário. Não esqueça de já ativar as notificações para não ficar por fora de nenhuma novidade. Até o próximo vídeo, pessoal.